Ó Senhor Jesus, queremos te escolher. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e hoje nós estamos aqui. Nos conceda a tua graça, nos conceda a tua presença mais uma vez, para que a tua palavra realmente transforme nosso viver. Pedimos a uma mente renovada para que o Senhor mude a nossa vida e nos introduza na realidade de quem tu és. Obrigado, Senhor, por tua igreja, obrigado pela tua obra na cruz, e hoje nós temos o privilégio e a honra de sermos teus filhos, de sermos teus servos. Mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco. Amém. Ontem nós vimos sobre 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, e vimos o contexto no qual Paulo estava encorajando Timóteo para reavivar o dom de Deus que havia nele. Nós também recebemos os dons pelo Espírito, pela graça. O dom não vem de nós, o dom vem de Deus. E nós também fizemos a conexão de Romanos 12 com a nossa experiência de como nós podemos identificar os dons que nós recebemos e como podemos exercitar os dons que Deus nos deu. E todos os dons são para o corpo de Cristo. Os dons são para o corpo poder ser edificado e para que todos possam receber o benefício do funcionamento de cada membro do corpo. Profetizar, servir, ensinar, encorajar, contribuir, liderar e ter misericórdia. Vamos abrir na versão King James atualizada e ler novamente esses versículos, porque todos nós, irmãos, temos pelo menos um dom que Deus nos deu, e todos nós podemos exercitar esses dons na igreja. E aqui mostra como nós podemos usar nossos dons. Então, no versículo 6 de Romanos 12 fala: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. E nós podemos ver que aqui nós temos sempre duas partes. Nós temos o dom e nós temos a ação para que o dom possa ser ativo no corpo de Cristo. Porque pode ser que eu tenha o dom, mas eu não uso o dom. E aí nós podemos ficar sem uma função ativa no corpo. Não porque nós não somos importantes, mas nós não estamos deixando o Espírito desenvolver em nós essa função. E dentro da experiência de Timóteo, Timóteo estava passando por provações, estava passando por pressões, estava passando por dificuldades, porque Paulo estava no final da sua vida, no final do seu ministério, e Paulo já sabia que ele estava para ser martirizado. E nós vimos que naquele período estava acontecendo uma grande perseguição contra os cristãos por parte do Império Romano. Tanto que Paulo estava preso pela segunda vez, mas dessa vez ele foi preso como um criminoso, movido pelo imperador. O imperador estava perseguindo os cristãos e Paulo já estava ali com praticamente uma sentença de morte, porque ele iria morrer por causa do Evangelho. E muitos abandonaram Paulo. Paulo relata que muitos abandonaram e certamente ele estava passando por um período de pressão e angústia. E Paulo também fala para Timóteo não ter vergonha das cadeias dele. E Timóteo certamente estava numa situação no qual ele precisava de encorajamento, precisava de um consolo, precisava ser fortalecido. Além da perseguição contra os cristãos, além do fato que Timóteo, sendo um cooperador de Paulo, estava vendo Paulo nessa situação, vendo muitos abandonarem ele também estava batalhando contra falsos ensinamentos na igreja em Éfeso, contra heresias.
Inclusive, nós vemos isso não apenas em 2 Timóteo, mas em 1 Timóteo também. Paulo estava tentando ajudar Timóteo para que ele pudesse promover as verdades de acordo com os princípios que ele tinha recebido do Senhor. Se nós estivéssemos no lugar de Timóteo, irmãos, como nós estaríamos? É uma situação animadora? É uma situação positiva, em que tudo está favorável? Não é, irmãos. O vento não estava aparentemente favorável, mas são nessas circunstâncias de pressão e dificuldade que Timóteo foi consolado e fortalecido por Paulo por meio de 2 Timóteo. Então, no versículo 6 fala sobre reavivar o dom de Deus que havia em Timóteo. Irmãos, nós também precisamos reavivar o dom de Deus que há em nós. E no versículo 7 fala sobre não termos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Na versão King James fala equilíbrio, poder, amor e equilíbrio. O que é covardia aqui? É medo, é timidez, é um receio, é uma preocupação em relação ao que está acontecendo, um sentimento de é difícil avançar, vamos recuar. Mas aqui Timóteo estava com uma comissão do Senhor para liderar a igreja e para pregar o Evangelho. Irmãos, na nossa vida espiritual, nós também recebemos uma comissão de pregar o Evangelho. Também recebemos uma comissão de cuidar dos irmãos. Também recebemos uma comissão de exercitar os nossos dons na igreja. E às vezes na nossa vida também nós sofremos pressões, sofremos dificuldades, passamos por provações, mas o Senhor também está dizendo para nós nesta manhã que Ele não tem nos dado um espírito de covardia. Não precisa ter medo, não precisa recuar. Nós não podemos ser covardes, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de provações, mesmo diante de angústias, de medos. É normal nós termos esses sentimentos, irmãos. Todos nós passamos por esses sentimentos, nós somos seres humanos. Mas é justamente nessas fraquezas que nós podemos e devemos experimentar do poder do Espírito Santo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, uma mente sóbria, uma mente equilibrada. E aqui Paulo estava encorajando Timóteo para ele ser ousado, para ele exercitar a fé dele. O que é poder? Um espírito de poder. Quer dizer que no espírito nós temos todos os recursos disponíveis para vencer em cada provação ou cada ameaça. Você está passando por provação? Você está sendo ameaçado na sua vida espiritual de jogar a toalha? Deus te deu um espírito de poder. Tudo o que você precisa está no espírito que Deus te deu. Tem um encorajamento em Mateus 10, em relação a como o poder vem de Deus e não vem de nós. Mateus 10, 17, aqui o Senhor estava falando sobre como os discípulos deveriam se comportar ao trabalhar na obra do Senhor. 10, 17, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O poder vem de Deus. O poder vem do Espírito de Deus, não vem de nós.
Nós somos testemunhas do Senhor. E muitas vezes nós seremos levados diante dos homens. Nós iremos sofrer por causa do Evangelho. Mas nesse momento de sofrimento, de pressão, é o Espírito que nos dá poder para dar testemunho. Até mesmo o que precisamos falar é Deus que dá. Não é só capacidade, é o Senhor que dá. É esse espírito de poder que nós temos ao exercitar nossa fé, irmãos, e ao servir o Senhor. Além disso, nós podemos ver em Efésios 1, 18 a 20, que nós recebemos uma suprema grandeza do poder de Deus. Podemos ler Efésios 1, 18 a 20. Vamos ler juntos esses versículos? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quando nós recebemos pela fé a vida de Deus, recebemos também o poder de Deus. E o poder de Deus é o poder que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. Esse é o poder que há no seu espírito, porque Deus habita dentro de você. Então, quando você está com timidez, com medo, com receio, lembra que você tem dentro de você o poder da ressurreição de Cristo. Isso não vem de nós, isso vem de Deus, irmãos. Também podemos ver em Efésios 3:20 um outro aspecto do poder de Deus. E aqui eu creio que alguns irmãos já tiveram essa experiência. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando nós estamos orando no Espírito, com o nosso coração sincronizado com o coração de Deus, quando a vontade de Deus se torna a nossa vontade, quando estamos orando pelos interesses do reino, quando estamos com o coração pela edificação da igreja, pela pregação do Evangelho, e nossa vida está submissa à vida do Senhor, nós oramos com poder. E nós pedimos, nós pensamos de acordo com a mente de Cristo, e o Senhor faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Inclusive, irmãos, em relação à nossa vida pessoal, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso vale para toda a nossa vida, mas o segredo aqui, irmãos, é nós sabermos que nossa fonte é o Senhor. E nós orarmos ao Senhor, crendo que o Senhor é poderoso. Aqui o contexto fala sobre Cristo habitar em nosso coração e fala sobre as dimensões tremendas do amor de Deus, ou seja, é uma dimensão infinita para compreender com os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Versículo 19, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. E o poder de Deus se manifesta por meio da nossa vida. Deus quer nos dar tudo aquilo que Ele é, irmãos. Esse é o espírito de poder que nós recebemos. E também podemos ver com uma correlação no Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Aqui é um versículo bem conhecido. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito que nos dá a força e o poder que vem de Deus, não é por nossa própria capacidade. Pela fé, irmãos, nós precisamos tomar posse do poder que nós temos no Espírito. Deus não nos dá um espírito de covardia. Se você está passando por uma experiência de covardia, declare para Satanás que Deus é poderoso. Fale para você mesmo: Senhor, eu quero ter esse espírito de poder.
Isso é tomado pela fé, irmãos. Os irmãos creem nessa palavra? A pressão que você está sofrendo, a perseguição que você enfrenta no dia a dia, a angústia que você está enfrentando, é para que você experimente do poder de Deus. Na verdade, quanto maior a pressão, maior o poder. Eu não sei na experiência de vocês, irmãos, mas as experiências mais poderosas que eu tive no exercício do meu espírito para receber o que Deus é, foram justamente nos períodos de maior tribulação, nos períodos de maior pressão, nos períodos de maior angústia, porque nós somos levados a nos ajoelhar diante do Senhor e reconhecer que nós não somos nada, irmãos. Quando eu reconheço que eu não sou nada, Deus se manifesta. Quando eu reconheço que eu preciso do Senhor, o Senhor começa a operar na minha vida. Agora, quanto eu dependo de mim mesmo, é só problema, irmãos. Só problema. Até que no final nós nos rendemos ao Senhor. O segundo aspecto é amor. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e amor. Eu queria abrir em 1 Timóteo 1,5, que também está no contexto em que Paulo estava encorajando Timóteo, mas aqui fala um pouquinho sobre o amor de Deus que se manifesta em nossa vida. Aqui fala: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Nós precisamos lembrar desses 3 itens. Um amor que procede de, número 1, coração puro. Número 2, consciência boa. E número 3, fé sem hipocrisia. O que é ter um coração puro? Nosso coração é só para o Senhor. Não tem mistura com outras coisas que nós estamos buscando. Nosso coração não tem ídolos. Nosso coração não tem outros espaços que não são do Senhor. Todo o nosso coração é do Senhor. E quando nós temos um coração puro, nós amamos as pessoas, porque Deus é amor. João 13:35 fala sobre amarmos uns aos outros. Quando o nosso coração é puro, preenchido pelo amor de Deus, não tem como nós não amarmos as pessoas, irmãos. Aqui diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como você prova que você é um discípulo? O amor de Deus se manifesta em sua vida para com as pessoas. Porque não adianta a gente dizer: Senhor, eu te amo, mas eu não amo o meu próximo. Senhor, eu te amo, mas eu odeio o meu irmão. Senhor, eu te amo, mas aquele cara, eu odeio ele. É impossível, porque Deus é amor. Nós precisamos pedir para o Senhor nos dar esse amor incondicional. E quando nós tocamos no amor de Deus, nós também tocamos no amor de Deus pelas pessoas. Aquele que foi perdoado muito, ama muito. Aquele que sente que não foi perdoado, ou foi perdoado pouco, ama pouco também. Em algum momento da nossa vida, se Deus tiver misericórdia, todos nós vamos passar por alguma experiência, irmãos, que nós vamos ver o quão podre nós somos. E nós vamos ver que nós somos simplesmente pecadores que recebemos o amor de Deus. Isso vai nos dar um coração de amar as pessoas também. E nós vamos parar de medir tanto as pessoas pela nossa régua. Quando nós temos pouco amor, nós somos aqueles que condenam as pessoas, na verdade. A gente julga as pessoas. Porque a gente julga as pessoas de acordo com o que nós pensamos que somos. Mas não importa o que eu penso que sou, importa o que Deus pensa sobre você. E Deus morreu na cruz em Cristo por você, porque essa é a única salvação que nós temos. É ser salvos em Cristo. Porque nós não somos capazes de amar, porque nosso amor é limitado. Só em Cristo nós somos capazes de amar. Romanos 13:10 fala de um aspecto prático. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se a gente quiser ver se estamos hoje
tendo experiências desse espírito de amor, é só ver, você pratica o mal contra as pessoas de acordo com o padrão que o Senhor deixou, não de acordo com o meu padrão. Irmãos, quando nós amamos o Senhor, nossa expressão é uma expressão da bondade de Deus. A gente não faz mal para com as pessoas, não praticamos o mal contra as pessoas. E quem nos julga é o Senhor, não é pelo que nós pensamos. E 1 João 4, 7 a 8 fala também sobre esse amor. 1 João é uma epístola maravilhosa, porque João, na sua maturidade, ele foi tocado pelo amor de Deus, né? O mesmo discípulo que queria mandar descer fogo dos céus, é o discípulo que fala: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, quando nós conhecemos o Senhor no Espírito, nós expressamos o amor de Cristo. E o Senhor nos ensina, por meio da sua palavra, que nós precisamos amar Ele e amar as pessoas. O que acontece quando o nosso coração não é puro? Porque o amor procede de coração puro. O que acontece quando o nosso coração está contaminado? E pode ser que está contaminado com ensinamentos que não são ensinamentos puros, baseados na Bíblia. 1 Timóteo 6, 3 a 5 mostra um aspecto importante. Uma das exortações de Paulo em relação a Timóteo, tanto em 1 e 2 Timóteo, é que Timóteo cuidasse dos ensinamentos saudáveis para que a igreja pudesse progredir baseado no que o Senhor estabeleceu na Bíblia. E Paulo ensinou também, baseado no que ele recebeu do próprio Senhor, que ele registrou nas suas cartas. Aqui fala: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Quando existe um coração contaminado por outras doutrinas, o resultado não é amor, o resultado é contendas, o resultado é inveja, o resultado é provocação, o resultado é difamação. Irmãos, nós precisamos aprender a ter um coração puro, de acordo com os ensinamentos da Bíblia que o Senhor nos tem falado. Tanto na nossa leitura pessoal, também o Senhor nos tem falado na igreja sobre como nós devemos proceder na casa de Deus. E os frutos do nosso viver precisam ser um fruto compatível com o amor de Deus. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus, ao se expressar através de nós, é um Deus que traz paz, é um Deus que traz longanimidade, traz harmonia. Por isso que nós precisamos aprender a tomar cruz. Um dos frutos do amor é que nós deixamos de amar a nós mesmos e amamos o Senhor mais do que a nós mesmos. E nós falamos: Senhor, eu tomo a cruz por causa do meu amor por Ti. Além do coração puro, o amor tem que proceder de uma consciência boa. A consciência é uma parte do Espírito que nos leva a discernir o que está de acordo com a vontade de Deus e não. Na verdade, o discernimento entre o certo e o errado de acordo com o que Deus determina. Até quem não tem a vida de Deus tem um certo discernimento do que é certo e errado. Porque Deus deixou a consciência ali como uma maneira de preservar o homem para que tenha condições de ser salvo. Matar é errado. E a maioria das pessoas sabem disso. Porque a consciência nos leva a saber que matar é errado. Roubar também é errado. Podemos ver os 10 mandamentos que expressa os mandamentos de Deus. Mas quando nós falamos de consciência boa, aqui não é apenas nós seguirmos a lei baseado na letra, mas nós termos comunhão com o Senhor e sermos sensíveis ao sentimento do Espírito Santo em todas as coisas, pequenas e grandes, em relação ao que Deus aprova e não aprova. Isso vem da nossa comunhão com o Senhor na palavra
da nossa oração, da nossa sensibilidade também no corpo de Cristo, para que nós não sejamos pessoas que ignoram o sentimento do Espírito Santo, que Ele nos dá em nossa consciência. E nós aprendemos em Atos 24:16 que nós temos que manter a consciência diante de Deus e dos homens. A gente pode ler esse versículo, Atos 24:16. Aqui Paulo estava dando um testemunho. Por isso, também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Por que diante de Deus e dos homens? Porque não adianta a gente falar que nós mantemos a consciência pura diante de Deus se com os homens eu estou cheio de problema. E também não adianta falar, eu estou tranquilo com os homens, mas não estou certo com Deus. A nossa vida é uma vida de comunhão com Deus e também nós temos um relacionamento com as pessoas. Tanto irmãos quanto pessoas que ainda não têm o Senhor. Nós estamos tendo uma vida de consciência limpa diante do Senhor e diante das pessoas. A gente consegue dizer de maneira tranquila, Senhor, está tudo certo entre nós. E está tudo certo entre eu e as pessoas com quem eu convivo. Essa é uma experiência, irmãos, progressiva, que nós vamos levar toda a nossa vida para desenvolver. Porque ninguém pode dizer que está 100%. Sempre vai faltar algo, e o Senhor vai nos mostrando. Claro, em Cristo, objetivamente, nós já fomos justificados. Mas subjetivamente, sempre tem algo que Deus precisa tratar em nosso coração. Por isso que nós vemos a orientação para os crentes sobre nós confessarmos nossos pecados e tratarmos nossos pecados, irmãos. Porque se eu não tratar os meus pecados, com o tempo eu vou ter um problema de consciência. E aí a gente começa a ignorar a nossa consciência, até o ponto da nossa consciência se tornar cauterizada, ou seja, insensível. Eu peco, não sinto nada. Eu ofendo o irmão, não sinto nada. Eu cometo uma injustiça e não sinto nada, porque não estou tratando a minha consciência diante do Senhor. Não estou pedindo perdão para as pessoas. Manter a consciência pura diante de Deus e dos homens. João 8:9 mostra um cenário que nós já vimos bastante nos últimos meses, quando o Senhor perguntou para os acusadores sobre quem estiver sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar pedra. No caso da mulher adúltera. E aí, ouvindo eles essa resposta, João 8:9, e acusados pela própria consciência, até os acusadores dessa mulher adúltera sabiam que eles tinham pecado. E foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, porque os mais velhos têm mais pecados, não é? Ou têm mais sensibilidade em relação às durezas da vida para perceber o quanto somos falhos. Pelo menos deveria ser assim, né? Os mais velhos não são os mais sábios, porque apanharam mais, aprenderam mais, mas não importa a nossa idade, o importante é nós aprendermos a ouvir a nossa consciência, irmãos. E o Senhor fala conosco. Como nós sabemos disso? No dia a dia, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós cometemos algum pecado, alguma ofensa, ou falhamos diante do Senhor, ou diante dos homens, parece que perdemos a paz interior. Já tiveram essa experiência? Parece que o Senhor está fluindo, você está em comunhão com o Senhor, de repente, dá um vazio. Opa, algo aconteceu, tem algo de errado. E aí você começa a refletir, você começa a orar, e Deus te mostra que você falhou em algo. E aí você confessa esse pecado. E se for alguma injustiça que você cometeu com alguém, Deus te leva a tratar a situação com essa pessoa. E a pedir perdão, e a acertar as contas. Irmãos, isso é uma experiência progressiva. E a cada nível de maturidade que nós alcançamos, o Senhor vai nos tornando mais sensíveis para coisas até que antes nós não enxergávamos. A gente começa com o grosso, né? O grosseiro, mas depois vai indo para o fino, né? Vamos aprender a ter uma consciência boa, irmãos. Hebreus 10:22 fala sobre ter o coração purificado de má consciência. 1 Pedro 3:16 fala sobre termos uma boa consciência. Tratemos os nossos pecados diante do Senhor.
Aprendamos a manter uma consciência limpa. Por quê? Como é que nós vamos amar o Senhor? Como nós vamos amar as pessoas se nós temos um problema de consciência? Vai ser um amor com contaminação, um amor comprometido. O Senhor se entregou por nós, porque Ele era o único homem justo, qualificado para morrer por nós. E quando nós pedimos perdão, o Senhor nos perdoa, porque a morte dele na cruz tratou todas as nossas ofensas e todos os nossos pecados. Não temos desculpa para viver com problema de consciência, a não ser que a gente seja rebelde, ou que nós queiramos ignorar o Espírito Santo. Não sejamos irmãos e irmãs que ignoram nossa consciência, porque o Espírito habita dentro de nós e nos ensina pela unção tudo aquilo que nós precisamos saber. Perdemos a paz, vamos tratar diante do Senhor. Às vezes precisamos da oração da igreja, mas não fiquemos numa situação de ter um problema na consciência. E o terceiro item, fé sem hipocrisia. Uma fé pura, uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé não fingida. No versículo 5 de 2 Timóteo 3, fala, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Não adianta nós termos uma forma de piedade, mas não ter o poder da piedade. A nossa fé tem que ser sincera, irmãos. Não é o que nós dizemos que somos, mas é realmente aquilo que está dentro do nosso coração e aquilo que nós praticamos. Gálatas 5,6 fala sobre a fé que atua pelo amor, uma fé sem hipocrisia, uma fé que atua pelo amor. Nós cremos de maneira pura, de maneira sincera, não temos segundas intenções quando nós exercitamos a fé. Senhor, nos dá um coração de amor para contigo. Queremos ter um espírito de amor, com coração puro, uma consciência boa e fé sem hipocrisia. Esses aspectos que estão na palavra do Senhor precisam ser desfrutados no nosso dia a dia, irmãos. Às vezes não falta palavras para orarmos, às vezes eu vou orar e não tenho palavras para orar. E o Senhor me leva a desfrutar de alguns versículos. Essa é uma boa oração para a gente fazer. Senhor, eu quero ter um amor que procede de um coração puro. Purifica meu coração, Senhor. Tira toda a contaminação, tira toda a idolatria. Senhor, eu quero ter uma consciência boa. Me mostra onde eu tenho problemas no meu viver. Senhor, me mostra onde eu preciso tratar os meus pecados diante de Ti e dos homens. E, Senhor, me dá uma fé sem hipocrisia. Eu quero ser sincero na minha busca espiritual. Eu quero ter uma fé genuína. Não quero ter fingimento na minha fé. Talvez você possa enganar os irmãos, mas você não pode enganar o Senhor. O Senhor sabe o que você sente. O Senhor sonda os nossos corações. Se tem alguém, é o único, na verdade, que nos conhece plenamente, é o Senhor. Vamos pedir para o Senhor nos dar uma fé sem fingimento. E o terceiro item é moderação, equilíbrio, uma mente sóbria. Então, no lugar de covardia, que Deus não nos dá, Satanás nos influencia para que sejamos covardes. Às vezes, na nossa fraqueza, nós ficamos covardes, mas Deus nos dá poder, amor e uma mente sóbria, nos dá moderação, nos dá equilíbrio. É uma estabilidade da nossa mente. Uma mente renovada que não fica flutuando, não oscila com qualquer situação. Nós somos sábios por causa do Espírito que habita dentro de nós. Um aspecto prático que nós podemos ver é em Romanos 12, voltando para Romanos 12, no versículo 3. Aqui fala, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Pense com equilíbrio. Não ache que você é menos do que você é, mas também não ache que você é mais do que você é. O Senhor nos traz equilíbrio em nossa mente. Não pensemos de nós mesmos além do que convém. Deus deu uma medida de fé para cada um. Vamos viver de acordo com essa medida de fé. Vamos pedir para o Senhor renovar nossa mente. O versículo 2 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é a parte líder da nossa alma. Nossa mente tem que estar sincronizada com o nosso espírito para que nós tenhamos uma mente equilibrada pelo próprio Senhor. Sabe quando vem aqueles pensamentos intensos, turbulentos, impulsivos, que nos levam a ficar meio doido? São nesses momentos que nós precisamos pedir: Senhor, seja a minha moderação. Senhor, me dá uma mente equilibrada. Senhor, eu quero ter sobriedade na Tua presença. Estar tranquilo. Não quer dizer que nós não vamos passar por altos e baixos. Nossa vida é uma vida de montanhas e vales, mas nós não ficamos descontrolados em nossa mente, porque o Senhor nos dá essa estabilidade. Nós compartilhamos com o Senhor tudo que nós estamos pensando, para que Ele nos dê essa tranquilidade, irmãos. Se nós olharmos em 1 Timóteo 3, nas características dos bispos e dos diáconos, vendo os bispos, que é muito similar também aos diáconos, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, olha só, temperante, sóbrio, modesto. Aqui não fala explosivo, raivoso, vingativo. Porque para servir o Senhor, nós temos que ser temperantes, sóbrios e modestos. Eu confesso, irmãos, às vezes eu sou explosivo, vingativo, fico com muita raiva. Eu acho que os nossos cônjuges podem dizer realmente quem nós somos, né? Aqui na reunião é todo mundo tranquilo, não é verdade? E em casa, como é que é, irmãos? Como é que é, irmãs? Será que nós podemos dar o testemunho de que nós somos moderados, nós somos equilibrados, nós temos a mente sóbria? O Espírito nos dá isso, irmãos. O Senhor nos dá isso. O Senhor nos dá amor, o Senhor nos dá moderação, o Senhor nos dá poder. Mas nós precisamos viver no Espírito. Precisamos manter acesa a chama da comunhão com Deus. E aí nós podemos experimentar de tudo isso. Já percebeu que quando você está no Espírito, você fica mais tranquilo? Pode estar explodindo o mundo à sua volta. Quando você está no Espírito, você tem paz. Você tem sabedoria. Você ama teus inimigos no Espírito. Olha que coisa absurda, né? Humanamente falando. Mas a vida do Senhor é diferente da vida pecaminosa. A vida do Senhor é baseada em Deus e não no homem. Por isso que sempre vai haver uma batalha em nosso coração entre duas grandes forças, né? A lei do pecado e da morte, a lei do espírito e da vida. E nós precisamos escolher viver em nosso espírito, irmãos. E pedir para o Senhor nos dar um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, tudo isso é para quê? É para que nós possamos servir a Deus e cumprir o plano de Deus em nossa vida. Dentro de 2 Timóteo, nós temos pelo menos 4 aspectos do viver espiritual que são resultantes de ter uma vida de poder, amor e moderação, de ter uma vida de abanar o dom de Deus, de manter aceso o dom de Deus em nós. No versículo 8 de 2 Timóteo 1, logo em seguida, depois que Paulo encoraja Timóteo, ele fala sobre sofrer pelo Evangelho. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus.
Se nós estivermos em espírito de covardia, se nós não estamos exercitando o dom que Deus nos deu, como é que nós vamos pregar o Evangelho? E muito mais, como é que vamos sofrer pelo Evangelho? É impossível, irmãos. A gente desanima na primeira dificuldade. Pregar o Evangelho exige sofrimento. Ou é fácil conquistar almas para Jesus? É uma batalha espiritual, irmãos. Pensa em todas as pessoas queridas que ainda não receberam o Senhor. Pensa na batalha espiritual que precisa ser travada para que elas sejam ganhas pelo Senhor. E Deus deu tudo para que você trave essa batalha vitoriosamente. Mas precisamos usar nossos dons, precisamos também crer no Espírito que Deus nos deu. E não ser covardes, e passamos por sofrimentos. Então Paulo estava falando sobre os sofrimentos do Evangelho. 2 Timóteo 1, 13 e 14 fala sobre manter o padrão das sãs palavras. Nós praticarmos as verdades, as sãs palavras, com fé. E no 14 fala, guardar o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quando a palavra é recebida por nós, nós precisamos guardá-la, e é o Espírito Santo que guarda em nós a palavra. Por isso que temos que manter nossa comunhão com o Senhor, porque o Senhor vai nos lembrando da boa palavra depositada em nós. Não adianta dizer, eu tenho 15 ou 20 anos ou 3 anos de experiência com o Senhor, se no dia a dia eu não guardo o bom depósito, se eu ignoro aquilo que o Espírito Santo já depositou em mim. O Senhor está investindo em nós para que nós possamos viver de acordo com a palavra dEle. Porque o Senhor quer que nós sejamos vitoriosos. Ele quer nos usar. Ele quer que sejamos vencedores. No versículo 10 do capítulo 3, Paulo fala, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele lembra Timóteo das perseguições, dos sofrimentos pelos quais ele passou. Permanecer fiéis, permanecer leais ao Senhor, permanecer embasado nas verdades que nós temos recebido e praticar essas verdades. 2 Timóteo 4, 1, fala, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Deus nos capacita a pregarmos o evangelho. Esse é o mandamento de Deus. É o ide, fazer discípulo de todas as nações. Irmãos, todos nós devemos pregar o evangelho. É para isso que nós estamos aqui, irmãos, para pregar o evangelho. O Senhor usa os seus filhos para pregar o evangelho. Como membros do corpo, nossa função é pregar o evangelho. Por isso que nós temos que reavivar o dom de Deus que é em nós. Por isso que precisamos não ter um espírito de covardia, mas ter um espírito de amor, de moderação, um espírito de poder. E todas as coisas da nossa vida acabam se encaixando quando nós buscamos, em primeiro lugar, a vontade do Senhor. Nós temos que crer nisso, irmãos. Nós temos que crer nisso. Deus cuida de nós. Vocês creem nisso ou não? Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem. Se Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de você? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Use o seu dom. Exercite o seu espírito. Tenha comunhão na palavra com o Senhor. Esteja junto dos irmãos servindo o Senhor. Abane a chama da comunhão com Deus no seu dia a dia. Não espere chegar só no sábado à tarde para você voltar seu coração a Deus. Saia da reunião feliz e suprido e sabendo que a reunião é apenas o começo da nossa semana.
A verdadeira vida da igreja, na verdade, é quando nós estamos no dia a dia, porque é ali que a igreja tem que se manifestar. É ali que você tem que ser uma testemunha, é ali que as pessoas vão olhar para você e ver, eu vejo o amor de Deus em você. Esses dias eu parei num posto para abastecer e o Senhor falou para mim, para falar para o frentista que Jesus amava ele. Aí eu falei, Jesus te ama. E o homem ficou muito feliz. Fala para as pessoas que Jesus ama eles. Ore pelas pessoas. Irmãos, nós temos o dom de Deus em nós. Nós temos o espírito de poder para vencer tudo. Temos um espírito de amor e temos uma mente sóbria que o Senhor nos dá. Quando a nossa alma é preenchida pelo Espírito, nós nos tornamos homens e mulheres que expressam Deus. Mas temos que dar liberdade para o Senhor. Independente das circunstâncias da nossa vida. Se você esperar até tudo ficar ideal, desculpe, meu irmão e minha irmã, a situação nunca vai ficar ideal. Você vai ficar esperando até a volta do Senhor. Aí o Senhor vai voltar, e você vai falar, Senhor, não deu. Irmãos, o Senhor está te lembrando que hoje é tempo de se converter plenamente ao Senhor. Olha para Timóteo, para a situação dele, difícil. Olha para Paulo. Mas são exemplos que o Espírito deixa para nos encorajar. O Espírito é o mesmo. O Espírito Santo que fomentou e encorajou Paulo é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você. A palavra de Deus é igualmente poderosa. A Bíblia do Timóteo não era mais forte que a nossa Bíblia, não, irmãos. Claro, naquele tempo ainda estava sendo escrito o final do Novo Testamento, mas precisamos perceber, o mesmo Espírito que levou Elias a praticar todos aqueles milagres está dentro de nós. E até pelas profecias no final dos tempos, nós vemos que o Espírito até se intensifica, porque o Senhor está voltando, irmãos. Então vamos ser encorajados com essa palavra. E permanecer na palavra, praticar. O Senhor realmente é muito misericordioso. Jesus é o Senhor.